E abra sua Bíblia aí em João, capítulo 3. A gente vai falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Versículo 1. João 3, 1. Hoje está um pouquinho de calor, né? Aí a gente vai ser breve para vocês me amarem, mas para que seja profundo, né? Aí a gente sai aqui feliz. Então a gente vai assar aqui dentro, vai sair assado. Vamos lá? Amém, vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se não estiver com Deus. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou então Nicodemos: como pode ser isso? Disse então Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, e do que vimos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão quando eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras que são realizadas são por intermédio de Deus. Amém? Estende suas mãos para cá, peça para Deus falar com você através da minha vida. Pede para que Deus fale aos seus ouvidos, que seja o timbre de Deus, que Ele nos sabedoria dele, que não tenha nada de mim aqui. Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Da tua palavra sai da minha boca e não tenha nada de mim aqui. Nenhum achismo, nenhuma teologia vazia, nenhuma filosofia vazia, que seja o Senhor aqui, falando conosco a tua palavra. Eu peço que cada coração aqui esteja pronto para recebê-la também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre novo nascimento. Essa é uma doutrina reformada que vai dizer que é a transformação do homem à medida que ele conhece a Deus, à medida que ele se aprofunda em Deus. Antes da gente entrar na narrativa da história, a gente vai falar um pouquinho sobre nascer de novo. Nascer de novo, dentro da nossa concepção reformada, é o seguinte: Deus o encontrou e você estava morto nos seus pecados e delitos. Você praticava em paz os seus pecados. O que é o novo nascimento? Qual é o ponto inicial do novo nascimento? Quando Jesus te encontra e Ele faz com que a partir de então você não peque mais em paz. Você não consegue mais caminhar do jeito que você quer.
Você pode até, tem gente que caminha com a gente, mas ele vai se aconselhar às vezes. E fala assim, pastor, eu, sei lá, cara, eu usava droga, eu fazia as coisas que eu fazia e fazia de boa. Por que meu amigo faz de boa e eu não consigo mais? Eu vou lá, parece que eu sou um peixe fora d'água. Não dá mais para mim. É porque começou o processo. Você, a partir de então, há uma responsabilidade do Espírito Santo de te transformar todo dia, de glória em glória, a imagem do Filho até o dia do Senhor. Até você atingir a estatura que o Senhor quer. Aí esse é um ponto inicial. E tem uma progressão a partir desse ponto. Aí eu preciso falar para vocês o que não é novo nascimento primeiro, antes de falar certinho o que é, e a gente adentrar no texto aqui. A primeira coisa que eu preciso pensar é que o novo nascimento não é conhecer no aspecto de ter informação sobre Deus. Eu não nasci de novo se eu tenho informação sobre Deus. Eu conheço um cara, gente, que vai recitar a Bíblia inteira para você, de Gênesis ao Apocalipse, que vai saber todas as doutrinas, as 95 teses de Lutero, que lê bons autores, que sabe quem é Jesus. Ele sabe quem é Jesus, mas ele caminha do jeito que ele quer, apesar de saber. A gente tem um problema com isso, porque a gente acredita que se a gente conhece, ou se a gente tem a informação sobre a verdade, a gente é transformado. Se eu souber quem é Cristo, se eu souber que Ele é Deus, se eu tiver a informação correta sobre Cristo, então eu sou transformado. Como se fosse o novo nascimento viesse pelo conhecimento. Então eu conheço a Escritura, ela está alinhada com quem Ele é, e aí eu sou transformado. Aí eu tenho um argumento para isso. Vocês já leram Marcos capítulo 10, versículo 17? A gente vai fazer um paralelo com esse texto. Aí eu quero que você abra comigo. Marcos 10, 17. O texto fala assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu a esse menino: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não engana ninguém, honra teu pai e tua mãe. A resposta do menino foi: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha adolescência. Jesus então olhou para ele com amor e disse: só te falo uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue, porque terás um tesouro nos céus, depois vem após mim. Diante disso, aquele homem ficou abatido e se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Vamos lá. O jovem rico, quando Jesus aparece, esse cara tinha informações sobre quem era Jesus. E sabe o que ele faz, gente? A gente olhando de fora, a gente imagina que esse cara era muito devoto ao Senhor. Ele corre, ele ajoelha nos pés de Jesus. Imagina os discípulos olhando isso, falando: cara, que caralho entregue a Jesus. Meu Deus, esse menino reconhece Jesus como o Senhor dele, ele se dobrou diante de Jesus. Mas ele não só se dobrou, ele disse: bom mestre. E dentro da cultura judaica, gente, para aquele cara, ele dizer que Jesus era bom, ele estava dizendo que Jesus era Deus. Não foi um erro dele dizer bom mestre. E Jesus não estava corrigindo ele quando ele disse: bom é um só, que é Deus. O que Jesus estava falando para aquele homem é: você está dizendo então que eu sou seu Deus. Ou você está dizendo, reconhecendo que eu sou Deus. Certo? Aí ele fala assim: então vamos lá, não mata, não rouba, não destrói, não mente, não conta falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. O menino responde: eu tenho uma boa religião, tudo isso eu faço. Ele fala: então só te fala uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, porque você vai ter um tesouro nos céus. Aí o rapaz fica batido e vai embora e abre mão de andar com Cristo, abre mão de ser um discípulo de Cristo. O que isso me diz? Ou o que isso tem a ver com ter informações sobre Cristo? Vamos lá. O cara falou que Jesus era Deus, gente. O cara, quando ele disse: tu és bom, Senhor, tu és um bom mestre, ele estava dizendo intrinsecamente: você, Jesus, que está aqui na minha frente, é Javé encarnado. Eu creio que você é Javé. Aí Jesus fala: se eu sou Javé, então me obedece.
Eu vou pedir o seu Deus. Vende tudo que você tem. Aí sabe o que esse jovem faz? Ele, ao se deparar com a decisão de Javé encarnado, que ele disse que é Javé, e do dinheiro, ele opta pelo dinheiro. O que ele estava dizendo para Jesus? Eu sei que você é Deus, mas eu escolhi outro Deus para servir. Eu tenho a informação correta de quem o Senhor é. Eu tenho a teologia correta de quem o Senhor é. O Senhor é Javé encarnado. O Senhor está diante de mim aqui, o Criador de todas as coisas. E apesar de eu saber disso, eu quero seguir o meu próprio caminho. Meus, a igreja de Cristo precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. Mas mais do que isso, ela precisa reconhecer que Jesus é o seu Senhor. Jesus não é só o Senhor, Ele é o meu Senhor. Jesus não é só o Salvador, Ele é o meu Salvador. O que Jesus, ou o que diz sobre Jesus na palavra, tem a ver comigo diretamente. O que tem gerado dentro da igreja, das comunidades, é o seguinte: as pessoas que sabem tudo sobre Jesus e vivem uma vida terrivelmente ímpia. Eu estou aqui, eu tenho uma boa teologia, pastor, mas eu me prostituo, eu traio a minha esposa, eu roubo, eu não sou honesto, mas eu sei quem é Jesus. Então eu acho que eu sou salvo por ter a interpretação correta da Escritura, por saber certinho quem Ele é. Mas se isso não está, não implica na minha vida, não funciona. Então, nascer de novo não é ter a informação correta sobre Jesus. Porque eu conheço um monte de gente que tem a informação correta sobre Jesus, a teologia correta, mas não nasceu de novo. Você também deve conhecer. Aí a gente vai para um segundo ponto para a gente pensar junto. Que nascer de novo não significa fazer a obra de Deus. Que a gente acredita o quê? O cara fazia, sei lá, era da boca de gerente da boca de fumo. Agora ele é líder da equipe de zeladoria da igreja. Então ele nasceu de novo, porque ele trabalhava lá fora e agora ele trabalha aqui dentro. E aí ele está falando de trabalho manual, mas vamos falar de trabalho mais espiritual. O cara expulsou demônio. O cara pregou no nome de Cristo e pessoas foram curadas, porque ele estava fazendo a obra de Deus. Não significa que ele nasceu de novo. Mateus, no capítulo 7, vai dizer que algumas pessoas vão chegar diante do Senhor naquele dia e vão dizer o que para o Senhor? Eu fiz a tua obra, Senhor. E olha o que eles fazem, o que eles falaram que fizeram. Eu expulsei demônios no teu nome. Você já viu alguém expulsar demônio? Eu estava contando um demônio que ele expulsou sexta-feira. Né, João? Dormiu. Não estou ouvindo o seu glória, mano, hoje. Glória a Deus. O João estava me contando que sou um demônio esses dias. Expulsar demônio é uma coisa muito sinistra, gente. A gente estava lembrando de uma, eu estava pregando e o Elton apareceu no fundo. Você lembra dessa? No meio do louvor, o Elton apareceu na minha frente assim, e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, era da hamburgueria quebrando lá. Eu falei: mano, eu estou pregando. Aí eu cheguei no Lucas, né? Passei a bola para ele, falei: Lucas, vai lá, no Elton, o negócio está por lá. E o Lucas chegou lá, depois ele me contou. Bom terror, né? Só que também é incrível, porque quando você fala em nome de Jesus, você não tem poder sobre essa vida, sai, acabou, sai mesmo. Maravilhoso isso, né? Já teve experiência de orar para alguém que foi curado? Já? Teve experiência de orar para alguém que foi completamente curado? Na hora, assim. Eu já tive experiência da pessoa chegar em mim e falar: meu, eu estou morrendo de dor de cabeça. Ora por mim. Eu pôr a mão na cabeça da pessoa, orar, a pessoa, nossa, tirou com a mão o negócio. Meu Deus, que loucura isso. Maravilhoso, né? Eu lembro que uma vez eu estava lá no Jardim Guatemi e a gente tinha um líder de jovens que era assim, muito engajado com o evangelismo. Aí ele pegou um cara na rua, trouxe para a igreja, esse cara tinha HIV. Ele tinha todos os exames de HIV. E ele chapou em um culto lá e ele quis batizar. Aí a gente batizou o cara saiu das águas e tal. A gente orou por ele, falando: você está curado, Deus vai te dar uma família, oramos por ele. Aí no outro domingo o cara veio com um exame de HIV e ele não tinha mais HIV. Muito doido isso, né? Aí ele tem o exame de antes e o exame de depois, não tem HIV. Uma outra situação que me recordo também é que a gente estava orando e uma irmã começou a vomitar no meio da oração, assim,
ela vomitou uma coisa muito estranha, assim, não vou falar, vocês vão comer panqueca daqui a pouco. Ela parecia panqueca, brincadeira. Brincadeira. Ela vomitou um negócio nojento. E aí ela falou que ela tinha um câncer. Esqueci até o nome do câncer, não vou falar besteira aqui. Ela tinha um câncer. E ela vomitou no momento da oração. Aí ela foi para casa, falou que não estava mais sentindo sintomas, foi fazer os exames. E o que ela colocou para fora ali, de alguma forma, coincidiu com o fato dela não estar mais com câncer. Ela não estava mais com câncer, ela vomitou e o câncer foi embora. Aí a gente olha para isso e fala, uau, isso é muito. Fazer isso só pode ser um momento de Deus, pô. Para curar uma pessoa orando, para uma pessoa orando, o demônio que está nela sair, só pode ser homem de Deus. Aí a gente lê Mateus 7, a galera diante de Jesus falando, eu expulsei demônios em teu nome. Eu curei em teu nome. Eu anunciei a tua palavra. E Jesus, olhando para elas, diz o seguinte, eu nunca conheci vocês. A gente estava falando na sexta-feira, uma frase até de um outro rapaz, tá? Isso aqui não foi eu que me inventei, não. Ele estava falando sobre Balaão. E ele começa dizendo o seguinte, Deus tem o costume de usar pessoas que ele vai mandar para o inferno depois. Ele tem esse costume. Aí você pode ficar de boca aberta, porque eu vou te dizer, mas é verdade. Vocês já ouviram falar de Balaão na Bíblia? Balaão, ele era um falso profeta na Bíblia, está escrito sobre ele. Lá no livro de Números. Aí esse cara chamado Balaão, que a gente chama ele de falso profeta, ele viu a Deus, cara. Deus falou com ele, colocou palavra na boca dele. Deus fez isso. Mas ele era um falso profeta. Sabe quantas profecias Balaão errou no seu ministério inteiro? Sabe quantas? Nenhuma. Ele acertou todas as profecias. Todas as profecias ele acertou. Mas pior do que isso, ele viu um Cristo. A palavra vai dizer que ele, falando com uma pessoa, ele diz, à minha frente eu vi a estrela de Jacó. A estrela de Jacó é o Cristo. Ele teve uma revelação sobre o Cristo. E mesmo assim ele era um falso profeta. Mas pastor, então o que define ele como um falso profeta? Como alguém apostatado, como alguém que não foi lavado pelo sangue de Cristo, não nasceu de novo. Como que eu defino então, se o resultado não é uma definição boa, se acertar uma profecia e ser usado por Deus não é uma definição boa? O coração de Balaão era um coração caído. Balaão, apesar de acertar e de ter resultados ministeriais, tudo o que ele fazia por dinheiro. Ele acertava a profecia, mas era por dinheiro. Deus o visitava, e o que ele revelava, mas por dinheiro. Eu quero te dizer que um falso profeta, alguém que não nasceu de novo, tem uma característica quando ele está no púlpito. Ele faz o interesse próprio. E aí você pode me dizer, mas está fazendo a obra de Deus, pastor. Como que o senhor me fala que isso daí não é de Deus, se tem demônios saindo? Como que você me fala que isso não é de Deus, se a obra de Deus está prosperando, está crescendo? Eu quero te dizer que isso não é, de forma alguma, novo nascimento. Então o novo nascimento, ele não é ter uma informação sobre Deus, e ele também não é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus também não significa que você nasceu de novo. Você pode tocar e não ter nascido de novo. Você pode pregar a palavra e não ter nascido de novo. Você pode estar intercedendo no culto e dar conselho e não ter nascido de novo. Porque nascer de novo não é fazer a obra de Deus. A terceira coisa é o resultado. Ter resultado também não significa que você nasceu de novo. Sabe qual que é o maior juízo para um pastor, gente? Eu vou te contar. O maior juízo para um pastor é a igreja dele cheia e ele fazendo coisas erradas. É o maior juízo para um pastor. Sabe por quê? Como que ele vai se arrepender se ele tem resultado? Se você chegar num cara que tem resultado e falar, se arrepende, cara, tá errado, sabe o que ele vai falar para você? Cadê os seus resultados? Me mostra os seus resultados. Quantas almas desceram as águas? Quantas pessoas foram alcançadas? Eu não vou me arrepender porque eu tenho resultado. Então, as coisas darem certo na tua vida não significa que você nasceu de novo.
Pode ser que você seja competente, vai saber. Pode ser que você tenha estudado e saiba administrar, por isso que Deus está te prosperando. Porque Deus, ou existem pessoas que não têm Deus, que tem mais dinheiro do que você, que é mais estruturado do que você. Tem gente que não tem Deus, que tem uma empresa muito mais organizada do que a tua. Mas vai dizer, não, são princípios. Não, não é princípio. Não é disso que eu estou falando. Falando de ter Deus e de não ter Deus, de ter nascido de novo e de não ter nascido de novo. Então, você dar certo em algo não significa que você nasceu de novo. A igreja enche aqui não significa que o pastor nasceu de novo. A porta de emprego abrir, porque você orou, não significa que você nasceu de novo. O que Deus quer da gente? Ele quer resultado? Ou Ele quer que a gente nasça de novo? Independente do resultado. Porque aquele que é nascido de novo, ele não se importa com o resultado. Ele faz, ele visa. Mas o mais importante é o processo, é como é feito. Como que é feito? Como que é feito o nosso evangelismo? Ele é mais importante do que quantas pessoas vão ouvir. Como que é feito o nosso culto? Ele é mais importante do que quantas pessoas vão ouvir. Como que são feitas as nossas conquistas financeiras? Elas são mais importantes do que o quanto a gente vai arrecadar. Para o novo nascido é o que mais vale. Porque ainda que ele não tenha um resultado expressivo aos olhos daqueles que almejam o sucesso, a paz do coração dele é enorme, porque ele sabe que está agradando ao Senhor, que está no rumo correto. Quando nós vemos a história de Nicodemos, nós vemos um homem que se encontrou com Jesus e que tinha uma bagagem enorme. Ele era um homem respeitado, um homem que tinha estudado pra caramba. Ele era um homem que aonde ele ia, ele recebia honras. A tradição vai dizer que ele era o mestre dos mestres. Ele era um homem que ensinava as pessoas a ensinarem. Ele era um homem que tinha tudo o que qualquer ser humano almejava. Mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus propõe para ele começar de novo. Ali o novo nascimento, você precisa nascer de novo. A água do Espírito é tudo que você aprendeu, Nicodemos, não vale nada. Aí a galera acha que Nicodemos era bom. Não, ele era mestre em Israel. Você acha que ele é burro quando ele fala assim, então vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, ele estava indagando Jesus, ele estava tentando entrar naquela história para compreender. Ele estava falando, então eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, vou ter que começar de novo. Jesus, eu tenho muita coisa para aprender. Vocês lembram do jovem rico? A proposta parece ser a mesma, né? Vai, vem, começa de novo. Começa de novo, vai do zero. Essa proposta ela é ofensiva para aqueles que acham que tem uma história. Como que eu vou começar de novo, pastor? Eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu já sei o que o senhor está falando, já vivi isso. Como que eu vou começar de novo, pastor? Se eu tenho uma bagagem ministerial de 30 anos, 20 anos, 5 anos, eu já fiz um monte de coisa, tenho um monte de história para te contar. A gente fica ofendido, porque a gente tem uma história. Mas aquele que reconhece que é pecador, essa mesma mensagem é a melhor alegria do coração dele. Alguém que fez tudo errado e sabe disso. E ouviu. Você tem a chance de começar de novo. Você tem a chance de começar do zero. Esses homens que a gente citou, eles ficaram ofendidos com a mensagem. Eles tinham muito para ver, mano. O problema não era que eles não tinham, como a maior parte de nós. Era o que eles tinham, era um problema para eles. E Jesus propôs, começa de novo. Começa de novo. O novo nascido ele tem algumas características. E essas eu vou dizer para vocês, para que a gente olhe aqui e a gente perceba isso. O que é o novo nascimento, se não o resultado? O que é o resultado do novo nascimento, se não Gálatas no capítulo 5, que é o fruto do Espírito? Você começa a se parecer com Jesus, você é mais paciente, você é mais longânimo, você é mais manso, você é mais intenso, tem menos preguiça, você é mais trabalhador, você almeja as coisas de Deus. Isso é o fruto do Espírito em você. E isso é fruto de nascer de novo. Então a gente vai enxergar algumas características aqui do novo nascimento em cima desses dois textos que a gente leu.
A primeira coisa que o novo nascido faz, a partir do momento que ele reconhece isso, é que ele não confia em si mesmo, nem nas suas orações mais bonitas. Nicodemos foi buscar Cristo. Nesse texto aqui, um homem se prostrou diante de Jesus e falou com Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha a confusão na cabeça desse cara. Ele fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? Gente, essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: de quem eu tenho que ser filho para herdar a vida eterna? Porque herdeiro, para a gente receber, a gente não precisa fazer nada. A gente precisa ser filho da pessoa certa. Mas aquele homem estava falando porque, de alguma forma, ele queria dar a Jesus a ideia de que ele poderia comprar aquilo, porque ele tinha recurso para isso. O que eu faço, Jesus? Quanto que é? O que eu faço para herdar a vida eterna? Aquele menino prostrado, falando que Jesus era Deus, ele mesmo se auto-enganava e acreditava na sua devoção rasa e sem Deus. A gente está aqui, a gente levanta as nossas mãos e a gente chora. E quando a gente chora, a gente fala que o culto é uma bênção. Quando a gente é quebrado, quando de alguma forma a gente se emociona, a gente fala que o Espírito Santo tocou na gente. Eu quero te dizer, não confie nem nas suas orações mais bonitas. Não confie. Porque se você escavar suas orações mais bonitas, ainda elas têm alguma coisa do pecado lá envolvida. Aquele homem estava enganado, porque ele estava diante de Deus, e Deus não reinava no seu interior. Aquele homem de uma boa religião, aquele homem que tinha uma boa reputação, que era visto como alguém abençoado por Deus, se prostra diante de Jesus, chama ele de Deus, mas ele não podia confiar naquilo que ele estava falando, porque de fato o coração daquele homem era corrompido. A segunda coisa que o novo nascido tem é que o amor dele, ou as coisas que ele ama, estão alinhadas, ajustadas. Tem um mandamento que Deus fala assim: você precisa amar Deus sobre todas as coisas, certo? Não é isso? Sim. Então você tem que amar Deus mais do que outras coisas. Basicamente é isso, mais do que tudo que está na tua vida, você tem que amar Deus mais. É acima de tudo, é Deus. Mas não é só amar Ele mais, é de todo o teu coração. É tudo ou nada. Ou você ama Deus com todo o teu coração, ou você não ama a Deus. Quem disse isso não fui eu, foi um Spurgeon, um pregador da palavra extremamente respeitado. Ele falou: oh Deus, é seu tudo, ou Ele não está na tua vida. Ou Ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar da tua vida. O amor total da tua vida, tudo que você ama, tem Deus intermediando esse amor. E porque você ama Deus, você ama a tua esposa. E porque você ama Deus, você ama os seus filhos. E porque você ama Deus, você ama a universidade. Por causa disso, ou Deus está em todo lugar, ou Ele não está em nenhum. Jesus era muito esperto, gente. Quando ele conversa com o jovem rico, ele não menciona o primeiro mandamento na conversa. Ele fala: não rouba, não mente. Por que ele não fala sobre o primeiro mandamento? Porque Jesus sabia que aquele homem não o amava, e esse mandamento ele não praticava. E quando ele é chamado para praticar esse mandamento, ele abraça o ídolo dele e vai embora. Amar Deus sobre todas as coisas é estar disposto a um comprometimento com Deus que vai para além das suas próprias forças. Amar a Deus sobre todas as coisas é pegar a sua cruz, colocar nas suas costas e ir após Cristo, para você ser digno dele. Amar a Deus sobre todas as coisas é as coisas estarem em ordem e alinhadas dentro de você. E você saber o porquê você faz, e você saber para onde você vai. Mas eu quero te dizer que hoje, Deus está aqui, nessa reunião, falando para você: olha, eu ainda almejo que você me ame acima de todas as coisas, de todo o teu coração. Aí a gente vai colocar uma outra problemática aqui. Nós não amamos o próximo mais do que a Deus. Gente, Jesus não amou mais o próximo do que a Deus. Jesus foi para a cruz não só por você. Em primeiro lugar, ele foi por quem? Por quem? Por Deus. Eu vou
Pai, que eu seja glorificado naquele lugar, e que a glória que eu receber, eu entregue de novo ao Senhor. João capítulo 17. Jesus foi crucificado para a glória de Deus. A primeira coisa que a gente precisa compreender. Então a igreja vive em primeiro lugar por quê? Para a glória de Deus. Nesse processo, pessoas são ofendidas. Nesse processo, alguns vão ouvir que Ele é o Senhor e que Ele quer o primeiro lugar no teu coração, o segundo e o terceiro, e que vão falar: Deus não pode ser assim. Eu não aceito Deus do jeito que Ele é. Então eu vou criar um Deus para mim, vou virar as costas e viver do meu jeito. Todas as vezes que você opta pelas suas coisas ao invés de Deus, gente, eu não vou falar de igreja, estou falando de ministério, falo de Deus. Se a tua relação com Deus é trocada por uma festinha, a festinha é o seu ídolo. Se o teu trabalho te tira da tua relação com Deus, o teu trabalho é o teu ídolo. Mas eu preciso pagar a conta, então a conta é o teu ídolo. E não tem molho, é isso. É tudo ou nada. Não, Deus, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo congregar, porque eu tenho outras coisas que são prioridades. Apesar do Senhor dizer que isso é prioridade, eu não consigo, porque eu tenho outras coisas aqui. Jesus não vai mudar o Evangelho por causa de você. Ele vai continuar falando para você: pega a sua cruz e vem após mim. Tem coisa que você vai ter que renunciar. Não dá para servir a Deus tendo o mínimo de renúncia possível. Sabe o que esse cara queria? Um plano B. Que é outra coisa que alguém que nasceu de novo não tem. A gente não tem plano B. Esse cara aqui queria servir a Jesus com o mínimo de renúncia possível. Eu quero servir a Jesus, mas eu quero continuar na sinagoga, tendo respeito, cara. Por isso que eu venho à noite aqui. Eu quero te conhecer à noite, Jesus, no caso de Nicodemos, né? Para ninguém saber e eu continuar. Eu tenho uma relação com você e tenho uma relação também boa com a sinagoga. Jesus só, você tem que nascer de novo, irmão. Começar do zero. E falar para os caras da sinagoga que você é burro, você está começando, você é um bebê. Do zero. Para o jovem rico é a mesma coisa. O cara queria servir a Jesus, mas tem o dinheiro. Porque vai que Jesus não dá certo, aí pelo menos, né, não vendeu tudo, tem a casa, tem para onde voltar. Mas os que agradaram ao Senhor queimaram as suas carroças. Os que agradaram ao Senhor venderam os seus barcos. Os que agradaram ao Senhor abandonaram a mesa da coletoria. E o que Jesus exige de nós não é nós pela metade. Porque quando foi para a cruz, Ele se entregou por inteiro a nós. O Evangelho não vai mudar porque você acha que não é assim. O Evangelho continua sendo renúncia. E só consegue renunciar sem plano B quem nasceu de novo. Cara, para onde que a gente vai? Onde que a gente vai? O que a gente vai fazer da vida sem o Senhor? A quem a gente vai orar se não a Deus? Não tem como. Essa ponte já foi cortada para nós. Essa ponte já foi cortada para nós. E quando nós compreendemos, então, Deus é o amor da minha vida, e eu não tenho um plano B. Eu não tenho um plano B. Eu não tenho para onde. Se Cristo der errado, eu vou ser de outra religião. Se der tudo errado aqui, eu vou para outra igreja. Se tudo der errado aqui, o meu casamento, que é uma coisa terrível, né? Se der errado no meu casamento, aí eu tenho um plano B, os contatinhos. Se tudo der errado aqui, eu tenho um plano B, eu tenho 10 profissões aqui que eu posso ir para cima. Gente, quem nasceu de novo não tem um plano B. Quem nasceu de novo só tem um Deus. A gente não tem um plano B. A gente não tem para onde ir. Eu me recordo que Pedro, ele faz uma declaração tão áurea da fé cristã, quando Jesus se reúne com seus discípulos e após uma pregação dura, onde Jesus fala assim: o meu corpo verdadeiramente é comido e o meu sangue verdadeiramente é bebido. A galera sai louca falando que Jesus é canibal. Não dá para andar com esse cara é maluco. Vai todo mundo embora. Aí tem 12 na frente de Jesus. Aí Jesus era o cara, gente, não tinha medo de pregar em igreja vazia. Sabe o que ele fez? Ele olhou para os caras e falou: e vocês não vão embora não? Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: para quem que a gente vai? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna.
Perceba, Pedro não falou para onde. Para onde eu irei? Não falou para onde eu vou. Ele falou para quem eu vou. O Senhor é o meu lugar, o Senhor é então. Eu queimei a minha carroça. Eu vendi o meu barco. Eu não tenho mais para onde voltar. Agora eu tenho só o Senhor. É com o Senhor que eu vou viver. E vou ser satisfeito. Glória a Deus. Esse é quem nasceu de novo. E por último, o que nasceu de novo tem os seus prazeres trocados. E o que eu vou te dizer aqui é que quem está em Deus tem muito prazer. Tem muito prazer. Aquele cara achou que o prazer dele, ou que Deus ou Jesus, era um grande estraga-prazer. Tanto para Nicodemos quanto para o jovem rico. O que Jesus fez? Acabou com a festa. Ele chegou e falou: você gosta disso? Então abre mão disso, você vai ser infeliz agora. Agora você vai ser triste. Agora você não vai mais ter dinheiro para nada. E você vai passar fome. Vai ser triste passar fome. Agora, né, para Nicodemos, o seu prestígio acabou. Eu quero que você comece de novo. Eu estou jogando um balde de água fria em você. E agora você vai ser infeliz. E com a gente é a mesma coisa. A mentira que Satanás prega para qualquer um viciado é o seguinte: sem esse vício você não vai ser feliz. Como você vai abrir mão desse vício? Sem esse comportamento pecaminoso, você não vai ser feliz. Como que você vai ser feliz sem beber só birita de sexta? Como que você vai ser feliz sem fumar um antes de sair de casa? Como que você vai ser feliz sem pornografia? Como que você vai ser feliz? Você não vai ser feliz. Deus está te pedindo para abrir mão de uma coisa que te faz feliz. Só que eu quero te dizer que tem uma alegria inestimável naquele que nasceu de novo. Uma alegria em dizer não. Sabe, gente, o que mais me dói hoje, como pastor de vocês, é que vocês talvez conheçam a mensagem correta. Ontem eu fiquei muito feliz, eu estava aqui na porta da igreja, estava conversando com a Neide do Bug. Aí a Neide foi contar uma experiência dela. Cara, ela pregou o evangelho certinho. Ela pregou o evangelho certinho, não foi, Bug? Eu estava com os caras aqui e eu falei assim: caramba, Neide, você pregou o evangelho perfeito, cara. Esse é o evangelho. Aí eu fico alegre porque as pessoas compreendem. Mas ao mesmo tempo, alguns de nós dobramos o nosso coração a uma religiosidade terrível, chamada permissividade. Eu estou dizendo aqui: não confie na sua melhor oração. Não significa que você pode mergulhar no pecado porque você é um pecador. Ah, você é um pecador, mergulha no pecado, depois você justifica com a depravação. Aí você vem aqui e fala: o homem comeu do fruto, por isso que eu ando desse jeito. Quem nasceu de novo não tem prazer no pecado mais. Quem nasceu de novo não tem mais prazer naquilo que antes arrancava suspiros dele. Ele olha e ele rejeita isso, porque agora os prazeres estão alinhados com os de Deus. O Filho vive em mim. Aí você vai dizer: ah, mas Paulo dizia que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Então seja igual ao Paulo, meu irmão. Pelo menos fala igual ao Paulo, mas seja igual a ele. Pregue como ele, vá nos lugares que ele foi, dê a sua vida por Cristo. Aí você pode dizer como Paulo: o Evangelho é renúncia de bens, o Evangelho é renúncia de sabedoria e conhecimento humano, o Evangelho é renúncia de prazer terreno e passageiro. E a gente precisa se arrepender dos nossos pecados ainda. Ah, a carne é fraca, pastor, por isso que eu fofoco ainda. Ah, é? Então você tem que se arrepender e não fofocar mais, porque ainda continua, o Evangelho ainda continua sendo arrependimento. E só quem nasceu de novo prova disso como um prazer. É tão prazeroso eu contar os meus pecados em formato de testemunho. Ah, gente, eu era tão nervoso. Vou contar uma para vocês aqui. Uma vez eu estava jogando bola, eu era da igreja já. E aí o irmão me deu uma entrada muito forte, assim, me derrubou. E eu era líder dele. Aí eu levantei e dei um tapa na cara dele, chamei para mim. O futebol não se brinca. Ungida. Por exterior. Não foi por interior, foi exterior.
Lembro de outra, pecado meu, tá? Eu era tão competitivo, gente. Mas vocês não estão ligados porque é competitividade. Ô Luciano, era acusador. Eu sou em algumas coisas ainda, por exemplo, você vai jogar videogame comigo, eu não quero perder. Quem gosta de perder, cara, sei lá, é louco. Mas antes era o seguinte, eu não queria, não é que eu não gostava de perder, é que eu queria ser o melhor. Então quando eu pregava, eu não pregava para agradar a Deus, eu pregava para ser o melhor. Quando eu pastoreava, eu não pastoreava para agradar a Deus, eu queria ser o melhor pastor. E de muitos aqui, vocês podem dizer assim, pastor, mas você foi o melhor pastor para mim. É porque eu queria mesmo ser o melhor pastor para você. Aí quando eu saí, eu queria deixar a falta de mim. Eu falava assim, caramba, ninguém é igual o André. Agora não. Agora, a única competição que eu tenho é contra mim mesmo. É contra os pecados que assolam a minha alma. Eu estou disputando com eles aqui. Eu quero ser melhor para Deus. Para Deus, que Ele me enxergue melhor. Eu não estou competindo com ninguém. Eu não quero. A galera que me comigo há mais tempo, eu falava assim, nós teremos a maior igreja da Zona Leste. Não era? A maior de todas da Zona Leste. Aí a gente pegava o ranking das igrejas, quem não é envolvido não sabia que tinha um ranking. Mas a gente sabia que tinha um ranking. Aí a gente olhava lá nossa igreja entre as 10 melhores igrejas, né, que mais arrecadavam. Uau! Chegar no top 5 agora, depois do top 3. Vamos para cima, porque a gente é o melhor. Quando eu estava numa empresa, eu não queria vender para ter dinheiro. Porque ter dinheiro, eu sabia que se você vende, você tem dinheiro. Mas eu me dedicava para ser o melhor. E melhor para mim não era o dinheiro, era o elogio. O aplauso. Uau, você é um mega vendedor. É isso que eu queria. Eu quero ser o melhor. Esse é um pecado meu. Eu posso contar em formato de testemunho. Eu posso contar para você que eu fui um menino parido no começo do nosso casamento. Menino. Total. E saía do emprego porque tinha que trabalhar de sábado e não podia abandonar a igreja. Eu não posso abandonar a igreja de sábado ali. Então eu vou sair desse trabalho e vou ficar só com a igreja. E Deus vai prover a gente. Aí não tinha remédio. Aí não tinha comida. Aí não tinha conta paga. E aí eu catava aquele negócio meio religioso e orava assim, ó. Imaturidade, eu fui ensinado assim. Mas eu abracei isso, ninguém pôs uma arma na minha cabeça não. E ela aguentou, né? A galera fala assim pra mim, mas você casou com 24 anos, eu casei com 24 e virei homem com 30. A Aline lutou 6 anos, casou 6 anos com o menino. Como pastor, como ser humano, eu posso falar isso para você em formato de testemunho. Mas aqui não é sobre isso. É sobre o Deus que faz isso com qualquer pessoa. Sobre o Deus que pode arrancar o orgulho do teu coração. E Ele faz quando você nasce de novo. O Deus que te faz ter vergonha dos pecados que você cometeu. E não orgulho. Ah, porque pecado mal de mim, não sei o quê. Sem vergonha disso, rapaz. Isso é feio. Isso não é bonito. Ah, porque eu fumava 10, fumava 20, é mesmo? Sem vergonha disso. Isso não é legal. Ia ser bonito você falar assim, eu honrei meu pai e minha mãe e não usei droga nunca. Isso ia ser bonito. Agora, se você fez, cara, sem vergonha disso, não é bonito. Não é legal. Mas a gente tem uma mania de lidar com o pecado de maneira leviana. Gente, o pecado é o rumo da morte, ele é o salário daquele que andou em uma vida pecaminosa. Aliás, a vida pecaminosa vai te levar a um salário chamado morte eterna. No livro de 1 João vai falar assim, filhinhos, aqueles que caminham dissolutamente no pecado não nasceram de Deus. Não nasceram de Deus. Não dá para pecar em paz quando você está com Deus. Não dá para continuar do jeito que você está quando você está com Deus. E eu quero te dizer que você é um pastor que não vai deixar você pecar em paz. Todo mundo eu vou subir aqui e vou falar para você sem entender. Eu vou olhar dentro dos seus olhos. E que eu vou falar do teu pecado, olhando para você. E que eu vou orar por você.
Não vai ser só um apontamento. Mas eu quero que você seja a noiva adornada de Jesus Cristo. Que você esteja vestido no momento em que Ele vier, sem mancha, sem mácula e sem ruga. E se eu sou amigo do noivo, querido, eu vou falar. A gente tem experiência de confrontar a gente que vai embora. A gente que quer abraçar o pecado, igual o homem rico. Eu quero o que eu faço, eu vou embora. Eu não quero uma coisa. Jesus termina falando com Nicodemos que o que é nascido de Deus, ele é como um vento. Ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai. Ele ainda fala algumas outras coisas muito preciosas para Nicodemos, que estava com medo de abrir mão de quem ele era. Ele também, depois de conversar com o jovem rico, ele senta com os discípulos, discipula eles, falando o quão difícil é entrar um rico no reino de Deus. Vou terminar falando para você que o verdadeiro jovem rico era Jesus. O verdadeiro sumo sacerdote era Jesus. Jesus estava à destra de Deus. Jesus não vai te pedir nada que ele não tenha aberto mão antes. Jesus não vai te pedir nada que ele não tenha aberto mão antes. Ele chegou no cara e falou: vende tudo que você tem. Ele chega em Nicodemos e ele fala: começa de novo. Porque lá em Filipenses, no capítulo 2, vai dizer: Ele é Deus. Mas não levou em consideração que ser Deus era importante. Mas ele se esvaziou de toda a sua glória e se tornou um homem. E se tornou um homem, não só um homem, um servo, obediente, até a morte, e morte de cruz. O que eu quero te dizer é que quando Jesus nos pede para abrir mão de algo, ele abriu mão de algo muito maior por nós e por Deus. Ele abriu mão de coisas muito maiores. Ele trocou, gente, por amor a Deus e a nós, o santo, 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 por canalha, falso profeta, falso Messias. Ele trocou as vestes que cobriam o seu corpo, que Isaías viu que tomavam o templo inteiro. O lugar onde Isaías estava, as vestes tomavam aquele lugar, por farrapos humanos, e na cruz, nu. Ele trocou a glória pela morte. Quando Jesus te pede, abra mão de algo, ele abriu mão de tudo. Ele pode falar isso para você. Ele pode te pedir alguma coisa. Ele pode te pedir para abrir mão, porque ele abriu mão de tudo. Você vai se entristecer hoje? Porque eu falei para você começar de novo. Você vai se alegrar e falar: caramba, é a minha chance. É a minha chance, Senhor. É a minha chance que eu comece de novo, então. Que eu tenha força para me levantar e não saiba de nada. Eu seja tratado como uma criança. Aliás, por que eu quero ser um sapo? Eu não sei. Porque o que eu tenho sobre Jesus é informação. E a informação não me salva. O que me salva é relação. Informação não me salva. Eu posso ter a teologia certa. Se eu não me relaciono com Jesus, eu estou condenado. Eu pego as minhas coisas e vou embora. Meus queridos, tem muitos irmãos aqui que estão ouvindo o verdadeiro Evangelho. Compartilham o verdadeiro Evangelho. Nós temos muitos irmãos que não vivem o verdadeiro Evangelho apesar disso. Não vivem como se tivesse um Cristo crucificado no seu lugar. Vivem de qualquer forma. Paulo vai dizer: colocam o Cristo na cruz de novo. O sacrifício de Cristo não tem efeito. Vou terminar falando aqui. Esses dois homens negaram em determinado ponto o chamado de Deus. Sei, lá em João capítulo 21, a gente vai ler depois, Nicodemos compra aloés, perfume, para cobrir o corpo de Cristo depois que Cristo morre. Não tem muitas coisas ditas sobre ele. Depois do relacionamento, de tentar se relacionar com Jesus. O jovem rico nem se fala, ele desapareceu. A gente não sabe mais sobre esse cara. A gente imaginando ele ouvindo falar sobre o ministério de Cristo depois, né? Imagina.
Ele ouviu falar que Jesus ressuscitou dos mortos. Acho que ninguém nem compra isso. Ele ouviu a história que Jesus multiplicou pães e peixes. Meu Deus do céu, eu não estava nessa. Eu não estou nesse lugar. Vou terminar falando para vocês o seguinte, gente. A gente acredita piamente de que o homem é completamente depravado. A gente acredita nisso. A gente acredita que você, por si só, nunca vai se achegar a Deus. Nunca. Se Deus não interferir, você nunca vai receber a revelação da glória de Deus em Cristo. Nunca. O livro de Efésios propõe que você estava morto. E morto é morto, gente. Morto não ouve. Morto não fala, não sente cheiro. Morto está morto. Mas a palavra fala assim que Cristo nos deu vida, primeiramente. Ele nos deu vida. Então nós recebemos vida e revelação de quem é o Cristo. Nós recebemos da parte de Deus. A fé que você tem aí dentro de você, você recebeu de Deus. Então toda a honra, toda a glória na salvação é de Deus. E aqueles que são condenados são culpados. Eles são culpados pelas suas condenações. Só que Cristo te salvou do meio disso, dessa condenação. E isso é maravilhoso demais. Em paralelo, eu preciso colocar um texto no meio aqui. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, a palavra vai dizer que Deus nos tirou de debaixo da lei do pecado. O que é a lei do pecado? É que o pecado, ele é uma lei como qualquer outra. Ela é uma lei. Qual que é a lei do homem? É a lei do pecado e da morte. Ele não está nem fazendo alusão à lei de Moisés. Ele está fazendo alusão a uma prática de pecado quase que inconsciente, quase que natural. Então o homem é naturalmente pecador. O que você tem que ensinar para o teu filho? Você tem que ensinar ele a não mentir, certo? Porque mentira, certamente em algum momento da vida dele vai aprender a contar. Você vai ter que ensinar ele a não ser egoísta. Porque se tem uma raça egoísta é criança, vamos falar a verdade. Eu vi o pastor lá estava apresentando a criança e ele falou assim: a criança não tem pecado, tal, não sei o que. A criança tem pecado. Ela é inocente. Ela é inocente, mas ela tem pecado. Ela é naturalmente pecadora. Se tem uma coisa que criança é pecadora. Agora vai chegar o momento certo de você mostrar isso para ela. Vai chegar o momento certo de você evangelizar ela. Falar: olha, você não consegue. Você não consegue. Mas a gente vai orar aqui, você vai pedir para Deus, para que Ele toque no teu coraçãozinho, que está um coração que ama a verdade dele ali. Você vai orar pelo teu filho. Então, dentro dessa concepção, realmente, a gente é pecador. Nicodemos negou porque ele era um pecador. O jovem rico negou porque ele era um pecador. E a gente pode fechar o livro aqui e ir embora. Mas o texto de Coríntios continua. Falando assim que Deus nos tirou de debaixo da lei do pecado. Nos colocou debaixo da lei do Espírito e da vida. Tem outra lei sobre você. Sabe qual é a outra lei que está sobre você? É a lei que te faz ter prazer em vencer o pecado. Vou dar um exemplo desse aqui. É mais ou menos assim. A lei da gravidade. Se eu soltar esse microfone aqui, ele vai cair. E você vai querer matar. Porque a lei da gravidade é essa. Tudo desce, né? Não tem a conta exata lá, a Einstein não conseguiu fazer. Mas no fala a gente enxerga a lei da gravidade. Tudo que está no alto desce. Tem alguma força puxando para o centro da Terra. Tá vendo? O pastor também é National Geographic. Mas você sai aqui, você vai ver um avião voando. Ele está voando porque tem outra lei que rege ele, chamada lei da aerodinâmica. Aí ele está voando. Aí você fala: caramba, mas tem uma lei chamada lei da gravidade. Esse negócio está fazendo alto. É mais ou menos isso. A lei do pecado e da morte é sobreposta pela lei do espírito e da vida. Quando olham para o mundo caído, enxergam a queda no mundo, enxergam Adão. Mas quando olham a igreja de Cristo, enxergam outra lei. Outra lei está sobre nós, do espírito e da vida. Nessa lei, nesse âmbito, a gente fala que não é o pecado.
A gente sabe que a gente é pecador. A gente fala que não é pecado. A gente é pecador porque a gente vai morrendo. O maior sinal que a gente é pecador. O salário do pecado é o quê? Morte. A gente vai morrer. Mas enquanto estivermos vivos, nós vamos enfrentar o pecado frontalmente. A ponto de um dia nós chegarmos a uma estatura em que muitas tentações não farão mais sentido para nós. Muitas. Mas eu quero te falar que o processo precisa começar agora. A eternidade não começa quando você morre. A eternidade começa quando você nasce de novo. Aliás, a eternidade começa quando você nasce. Você nasceu, você é eterno, irmão. Você vai ser levado para Deus em algum momento da tua vida. Em algum momento da tua história. Quando você chegar diante de Deus, a eternidade vai permanecer. Ou no inferno, ou diante dele. Então você já é eterno. Só que é uma proposta de Jesus para a gente. Que a gente já vive o reino dele aqui. A gente já vive o Senhor dele. Esse reino tem lei. Quais leis? As leis do Espírito e da vida. Ele não vai te deixar sozinho e ser um estrago a trazer. Ele vai escrever a lei no teu coração e te fazer amar e te prazer. Vamos ficar de pé no nosso lugar? Vou terminar com o exemplo que eu sempre dou aqui. Quando a gente fala de Espírito, da lei do Espírito da vida, do prazer do Senhor. Imagina que é meu aniversário, aliás, no dia 30, meu aniversário, tá, gente? Não estimar que é essa data, dia 30. Inclusive, eu quero um microfone de podcast. Se Deus tocar no teu coração, na minha de aniversário, a gente vai usar para a obra de Deus. Amém, amigo? Amém. Eu comprei um negócio, hein? Você acredita que fizeram um golpe, mano? Deu errado, mas também, tá tudo certo. Aí eu vou ganhar um bom, eu acho. Eu estava verificando as compras ali, achei uma compra de um microfone bom. Vamos lá. Imagina que eu vou fazer aniversário, ou minha esposa vai fazer aniversário, que eu chegue nela e fale assim, não queria comprar esse presente não. Não queria comprar, não tinha dinheiro para comprar, mas comprei por obrigação, afinal de contas, esse é o aniversário. Está aqui esse presente. Ela vai gostar disso? Não vai. Está louco? Não quero. Dá para outro, sai dá para outro. Se for caro, ela vai gostar. Se for caro, né? Se for caro, talvez ela goste. Mas se eu falar assim, não, eu não queria tirar esse presente, eu achei caro. A gente fala, poxa, minha esposa não vai gostar. Mas a gente faz assim, a gente chega aqui na igreja e a gente fala assim, eu podia estar dormindo. Podia estar na minha cama quentinha agora, mas estou aqui. Fala o que você está falando para Deus, é a mesma coisa que falar isso para a esposa. Eu podia estar na minha casa quentinho, mas estou fazendo a obra aqui da Marmitex. Eu podia estar em qualquer lugar, até na praia, mas estou aqui agora, servindo ao Senhor aqui, tá vendo? Parece que você não tem prazer em Deus, tem coisa melhor do que isso. Eu quero te dizer, não tem coisa melhor do que isso. Do que estar aqui na presença de Deus. O outro exemplo que eu vou te dar aqui é o exemplo da comida japonesa. A Lili odiava a comida japonesa, ela era igual você, hein? Ela não gostava de comida japonesa. E eu era apaixonado por comida japonesa. Aliás, quem gosta de comida japonesa? Boa, né? Eu ensinei, hein? Vou ensinar o Henrique também. Vou ensinar a Lili também. Aí a gente ia para um restaurante japonês e toda vez dava bem porque a Lili era daquelas, eu gosto do churrasco. Então, hoje, tanto que ela pesava 133 quilos. Cadê? Eu tinha que falar isso, né? Mas ela era do time das pessoas que iam para o rodízio. E toda vez eu cedia, irmão. Toda vez eu falava, vamos pro rodízio. Mas um dia eu cheguei em casa e eu estava com muita vontade de comer comida japonesa, porque quem já comeu sabe que tem dia que é insuportável a vontade de comer comida japonesa. Eu falei, vamos no japonês? Não quero. Eu sempre abro mão. Será que você não pode abrir mão um dia para estar comigo lá? Tal, e ela fez um bico desse tamanho no lugar e a gente foi no restaurante japonês. Aí a gente sentou lá no restaurante japonês.
Quando a gente sentou no restaurante japonês, eu pedi as coisas, eu olhei pra cara dela, ela tava com um bico desse tamanho. Quem não queria estar ali. Catando os negócios no meio. Aí eu percebi que eu não queria que ela estivesse lá. Eu queria que ela quisesse estar lá. Olha como isso é diferente. Jesus não quer que você aplique a lei. Jesus não quer que você faça por moralidade banal. Sabe o que ele faz? Ele troca o seu coração, porque ele quer que você queira amá-lo. Sabe, tem gente que tenta amar Deus e não consegue? Ou que ama a Deus de maneira leviana. Eu quero te dizer que ele quer que você queira amar ele. Não você tente. Seja o desejo do teu coração. Ele não quer que você vença o pecado. Ele quer que você queira vencer o pecado. E é diferente. Sabe o que é diferente? Querer vencer o pecado é mais do que só vencer, ou de lutar com ele no vazio, falando, eu amo esse pecado, eu sou preso a ele. É mais do que isso. Eu não amo mais esse pecado. Agora eu amo o Senhor. Eu venço esse pecado com o amor que eu tenho a Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos hoje. Pedir para Deus tocar o teu coração. Porque isso é nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor? É quando Deus toca o teu coração. Quando Deus troca as suas paixões, os seus desejos, o seu querer. Aí a gente olha para os discípulos de Cristo que estavam na cruz e foram para a rumo do seu chamado com prazer, felizes. A gente vê os cristãos reunidos, felizes, galera feliz. Isso por quê? Abriu mão de tudo, vendeu o campo, pôs o dinheiro nos pés dos apóstolos. Agora não tem mais prestígio. Gente que tinha prestígio não tem mais. Olha para Saulo. Gente que tinha dinheiro não tem mais. Olha para Barnabé. Médicos que tinham prestígio, que tinham dinheiro, cobradores de impostos, que tinham tudo que queriam na casa. Agora o seu prazer está em outras coisas. Que Deus troque o seu prazer hoje. Deus troque o teu coração hoje. Porque só pode entrar no reino de Deus aquele que nasceu de novo. Só pode entrar no reino de Deus aquele que nasceu de novo.